Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 14, versículos 25 a 33, Jesus quer nos ensinar a respeito do preço, do investimento que nós devemos fazer para ser seus discípulos, para seguirmos o Cristo. É preciso pagar um preço, é preciso que nós investimos, né? É preciso que nós nos esforcemos para segui-lo. Então, ele faz duas comparações. A primeira sobre o cálculo dos investimentos a se fazer em uma torre. Porque se você calcular errado, então você não tem dinheiro, né, recursos suficientes para terminar a torre, pode ser que você construa essa torre até certo ponto e não tenha dinheiro para terminar. Então aquela torre ela fica inviável, ela fica interminada. E a segunda comparação é sobre um rei que precisa calcular quantos homens vai levar para a batalha, porque se ele não calcular e chega na batalha e ele se depara com uma multidão, muitos homens adversários, muito mais do que ele levou, ele vai sair no prejuízo. Então é bom que ele calcule, né, bem quantos homens vai levar, o investimento que ele precisa fazer, porque diante deste investimento, se ele vê que não vai dar pé, né, então ele pode renegociar as condições de paz. Jesus faz essas duas comparações para mostrar para a gente a necessidade que nós temos de calcular o nosso investimento. Quanto nós estamos investindo para alcançar o reino de Deus? É necessário, para nós alcançarmos o reino de Deus, esforço. A gente precisa se dedicar. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o reino de Deus, quando nós fomos chamados por Deus para viver com Ele, né? Se Deus quiser, nos céus, a gente tem que entender que nós somos salvos pela graça de Deus. Não, a gente não merece entrar no céu. O único merecedor do céu é o Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem, morreu por nós na cruz. E merecedor, ele o único merecedor, então por sua bondade, pura bondade, pelo seu amor infinito por nós, esse amor transborda e nos alcança, e então nós podemos ser salvos. Mas o único merecedor é Deus, nós não merecemos, nós somos salvos por pura bondade de Deus. E uma vez dito isso, Deus derrama essa graça, que é a graça de nós podermos amar, nós podermos ser salvos e, sendo salvos, a gente poder amar, a gente poder se converter aqui na Terra. Esse amor nos converte, então nós abandonamos as nossas vontades, nós colocamos Deus acima de tudo. Essa graça da conversão que nos é dada por Cristo, Ele que quer nos dar essa graça, então a gente tem que acolher essa graça, a gente tem que estar em estado de graça, a gente tem que estar na amizade com Deus. E uma vez que nós estamos nessa amizade com Deus, então nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai se deparar com as encruzilhadas deste mundo. E aqui que Jesus relata no Evangelho, que daí a gente precisa escolher entre seguir os pais, os filhos, os familiares. Ele não está dizendo que é para a gente romper e a gente não conversar mais e a gente brigar com os nossos familiares. Não é isso. Ele está dizendo que uma vez que nós estamos convertidos e que nós começamos a amar a sua vontade, a gente rompe com as vontades antigas. E mesmo dentro da nossa família, as pessoas não são todas convertidas. Pode ser que você tenha a graça de ter a família toda convertida, mas não é o que nós estamos vendo aqui, o que geralmente acontece. Então pode ser que dentro da sua casa, com seus irmãos, com os primos, com a sua namorada, com seus avós, com os filhos, pode ser que as pessoas ainda não tenham acolhido essa graça que você já acolheu. Eles ainda não amam a vontade de Deus. E uma vez que vocês não amam as mesmas coisas, você vai se deparar em uma encruzilhada, que você vai ter que optar mais cedo ou mais tarde entre amar e seguir e persistir no amor a Deus, no serviço a Deus, em amar as suas vontades e abandonar a vontade passada, entre essa vontade ou a vontade da vida antiga, as vontades os amores que você tinha e que seus familiares, por exemplo, como está descrito no Evangelho, ainda têm.
Você vai se deparar com essa encruzilhada mais cedo ou mais tarde. E aí que é a pergunta, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a romper com as suas vontades antigas? É uma escolha que pode ser dolorosa. Os seus familiares pode ser que eles não entendam, pode ser até que se afastem, porque vocês já não amam a mesma coisa. Aqui está também o conceito de amizade. Aqueles que odeiam a mesma coisa e amam a mesma coisa, ali há uma amizade. Quando deixa de amar a mesma coisa, então a amizade vai se extinguindo. Então aqui nós somos chamados a pagar o preço, a persistirmos no amor a Cristo, a persistirmos na nossa conversão. A gente que recebe essa graça de Deus e uma vez acolhida, uma vez que nós vamos nos convertendo diariamente, amando as vontades de Deus, assemelhando o nosso coração ao dele, então nós vamos rompendo com os amores antigos, com as vontades antigas. E é isso o que Jesus quer de nós, que nós rompamos com essas vontades antigas, que nós estejamos dispostos a pagar o preço para alcançarmos o reino de Deus. Porque sempre que nós estivermos diante das encruzilhadas, é preciso que nós optemos pelo caminho do Cristo. A gente precisa optar pela vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente, ele é o sumo bem, ele é como nosso pai, né? A gente tem que se entregar como um filho nos braços do pai para que ele nos guie diante dessas encruzilhadas. Então, na hierarquia do amor, a gente não vai deixar de amar nossos familiares, não. A gente vai, na hierarquia do amor, amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima dos nossos familiares, mas dos nossos filhos, dos exemplos que estão no Evangelho, mas sem deixar de amá-los. Então, diante das encruzilhadas, quando elas aparecerem, por conta da nossa mudança de vida, da nossa conversão, do preço que nós queremos pagar para sermos discípulos de Jesus, diante dessas encruzilhadas, optemos sempre por amar a Deus, amar as suas vontades, que aí então nós receberemos a recompensa do seguimento do caminho de Cristo. Amém.